Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, hoje nossa dinâmica de culto vai ser um pouquinho diferente. E louva a Deus pelos irmãos estarem aqui. Alguns estão viajando, glória a Deus pelos que estão viajando. Mas glória a Deus por você aqui, que reunidos. E tenha paciência que o microfone aqui está dando mau contato. É ele mesmo. Som. Vai funcionar. Amém. Irmãos, nós estamos aqui reunidos, nesse culto, vésperas de Natal. Nós tradicionalmente sempre fazemos o último domingo, penúltimo domingo do mês, na verdade, nós fazemos um culto de gratidão. E celebramos também o Natal. Alguém perguntou-me assim, pastor, mas crente pode celebrar Natal? Claro, celebre. Só não coloque lá enfeite Papai Noel, tá bom? Só não faz isso. Quer colocar pisca? Coloca pisca. Quer colocar árvore de Natal? Coloque. Tudo isso, irmãos, é bom, é saudável. Por quê? Te faz lembrar de quem? De Jesus, do nascimento. Embora na Bíblia você não vai encontrar nenhum trecho da Bíblia dizendo que nós devemos celebrar o nascimento dele. Não encontra-se. Pelo contrário, Jesus diz para nós lembrarmos da morte dele. Porque ao lembrarmos da morte, nós lembramos que fomos perdoados, salvos, regenerados, recebemos nova vida. Mas é óbvio que devemos sim celebrar pelo nascimento, porque a Bíblia diz, e nós cantamos aqui, Isaías profetizou isso, que um menino nasceu, um filho se nos deu. Então Deus doou. Ele deu. Se Deus não tivesse dado o seu único filho por amor a nós, nós não estaríamos aqui reunidos não, meus irmãos. Porque nós estávamos mortos, como diz o apóstolo Paulo. Efésios 2 diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Como que alguém morto pode vir para Deus? Como que um morto pode ter um encontro com a vida? Se a vida não vir ter um encontro com Ele. Então, na verdade, você não teve um encontro com o Senhor. Foi o Senhor que teve um encontro com você, porque você estava perdido e foi achado. Estávamos totalmente entregues à morte, à escravidão. E o Senhor veio, nos encontrou segundo a sua rica misericórdia e nos salvou. Aleluia! Esse é o motivo número 1 de nós estarmos aqui celebrando esse culto de gratidão e Natal. Sim, celebramos o Natal, porque se ele não tivesse nascido, nós não estaremos aqui. Agora, irmãos, nesse culto de gratidão, a dinâmica do culto, para quem está participando a primeira vez esse ano, glória a Deus, é um pouquinho diferente. Eu vou compartilhar uma mensagem que bem breve mesmo, vai ser uma mensagem de cerca de uns 30 minutos, apenas para encher o seu coração e mostrar a importância deste momento, deste ato de agradecer. Por que devemos agradecer ao Senhor? Então eu quero mostrar para você alguns benefícios, até isso é tremendo. Deus é tão bom, que até quando nós agradecemos, nós somos abençoados. Eu vou mostrar isso para você na Bíblia. Até quando nós agradecemos, nós reunimos, eu vou louvar ao Senhor, vou agradecer a Ele, Deus nos abençoa também. Isso é tremendo, isso é Deus. Então, vou compartilhar para você a importância de ser grato a Deus e os seus benefícios da gratidão. Depois, num segundo momento, eu vou abrir o microfone, então o outro microfone sem fio, aí eu vou pedir para o Vandelso vai me ajudar, vai ser meu assistente hoje. Vandelso vai com o microfone até você, e você vai poder testemunhar. Então hoje, durante todos os cultos do ano 2017, nós não chamamos ninguém aqui para dar testemunho, porque nós não temos essa liturgia de nossos cultos abrir para testemunho. Mas sempre o penúltimo domingo do ano, nós abrimos para o testemunho. Então aqui você vai poder contar o seu testemunho, porque hoje nós estamos aqui para dizer o quão grande é Deus e quão bom Ele é. Você tem motivos para agradecer? Eu sei que quando nós falamos assim de testemunho, já vem em mente assim, os irmãos pensam assim, mas eu não tenho um grande testemunho para contar. Irmãos, às vezes tem testemunho que na verdade tem testemunho que não é para glorificar a Deus. Tem testemunho que o homem quer falar dele. O que eu fiz, olha como eu posso. Então um testemunho que não glorifica a Deus. Então preste atenção, o seu testemunho tem que ser para glorificar a Jesus. Ou seja, quem você era e olha o que eu sou. Olha como eu estava e como eu estou. É dessa forma. Não é assim, olha... bom, deixa para lá, mas você entendeu. Tem que ser, olha, se não fosse Jesus na minha vida, eu não conquistaria isso. Se não fosse Jesus, eu não mudaria. Se não fosse Jesus, eu não estaria aqui. Se não fosse Jesus,
Irmãos, eu vou mostrar para você que se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui agora reunidos para agradecer. Porque quem tem natureza de Adão não agradece, só murmura, só reclama. Só na verdade agradece quando recebe um benefício. Mas aqueles que têm na natureza de Deus, ainda que você olhando naturalmente falando, você não veja um grande patrimônio ou uma grande conquista, mas você é grato ao Senhor. Amém? Então eu quero compartilhar, abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios 10. Eu quero começar de trás para frente. Hoje a dinâmica é bem diferente mesmo. Quero mostrar primeiro, sobre a consequência dos que não são gratos. Olha o que acontece com os que não são gratos diante de Deus. 1 Coríntios capítulo 10. Eu quero começar com o negativo, para depois vir com o positivo, E aí sim, você com seu coração cheio de fé, aí depois de você ver que, olha, tem benefício, além de eu agradecer, e assim que eu agradeço eu recebo benefício, aí você vai dizer, pastor, deixa eu contar então, deixa eu dar meu testemunho. Tenho certeza que você vai querer glorificar o nome do Senhor nesta noite. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1, o título aí, o apóstolo Paulo escreve essa carta para a igreja de Coríntios, e o título, não sei se está assim na sua Bíblia, mas na minha está assim, exemplos da história de Israel. Está assim? Está assim na sua Bíblia? Então olha só, presta atenção. Tem pessoas que falam assim que o Velho Testamento, agora porque estamos na Nova Aliança, a Velha Aliança tem que ser esquecida. Não, a Velha Aliança e o Velho Testamento são sombra, e na verdade nós interpretamos o Velho Testamento pegando o Novo Testamento. E tudo que nos aconteceu e nos ocorreu no Velho Testamento é exemplo para nós. Tem princípios espirituais para serem praticados sim na Nova Aliança. E o apóstolo Paulo coloca aqui, olha, exemplos. Mas aqui Paulo vai colocar exemplos do que não fazer. É exemplo para você não seguir. Porque eu sei que assim, a gente muito fala, o próprio apóstolo Paulo assim, sejam meus imitadores como eu sou em Cristo. Ou seja, ele está falando, eu sou exemplo. Então me siga, porque eu sou exemplo para vocês. Mas agora Paulo vai dizer exemplos para você não fazer. Ok? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1, a palavra de Deus está escrito assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Aleluia! Peraí, qual que é a história do exemplo de Israel? O povo está saindo do Egito, liderado por Moisés, atravessa o Mar Vermelho, vai estar no deserto, cai maná do céu, é dado água, para o povo beber no período que eles estão em seca, no deserto, e essa água e todas as bênçãos é dada através de uma pedra que os acompanhava. E qual era essa pedra que os acompanhava? Cristo. Olha Cristo no Velho Testamento. Olha aí. Aí você pensa, não, Moisés foi abençoado porque ele obedeceu os 10 mandamentos. Não. Nenhum homem aqui cumpriu os 10 mandamentos a não ser Jesus Cristo. Só ele. Então continua o texto. Olha só. Quantos aqui reconhecem que tudo que você é, tudo que você tem, é Jesus Cristo que te deu? Se você chegou até aqui, você pode ter certeza, tem uma pedra angular, tem a pedra, te seguindo, tem uma pedra espiritual te seguindo. E essa pedra espiritual chama-se Cristo. Recentemente, eu estava ligado num programa esportivo. Eu gosto de, no rádio, quando eu estou dirigindo, ficar ouvindo programas esportivos. Aí estava dando lá, entrevistando aquele jogador de basquete, Oscar Schmidt. Vou falar o nome porque faço questão. O Oscar Schmidt estava entrevistando ele e tal, e falando do talento que ele tinha, cestinha, talentoso, o melhor jogador de basquete do Brasil de todos os tempos, mão santa, ganhou dos Estados Unidos nas Olimpíadas e tal. Aí o entrevistador falou assim para ele, olha, eu achei interessante, que isso que me chamou a atenção. Falou assim para o Oscar, olha Oscar, você é uma pessoa privilegiada, Deus te deu um dom, Ele falou assim, parou, Deus me deu um dom? O que é isso? Que Deus? Foi o meu esforço. Só eu sei às vezes que eu levantava de madrugada para treinar e ficar arremessando na cesta. E a disciplina, onde é que você joga? Na lata do lixo? Que Deus? Foi eu e o meu esforço. É assim. Quem tem a natureza de Adão não reconhece que nada vem de Deus,
Tudo vem dele, do esforço. Uma vez que você está em Cristo, tudo que você tem vem dele. Você tem um talento? Deus te deu. Você tem um bem? Deus te deu. Você tem um trabalho? Ah, pastor, mas eu tenho esse trabalho porque eu estudei. Então, Deus te capacitou para você estudar e Ele te deu um trabalho. Você entende o que eu estou falando? O princípio mental tem que ser esse, irmão. Se nós não pensarmos que tudo que temos vem do Senhor, nós não vamos ser gratos a Ele e vamos cair nesse erro aqui, de esquecer que a pedra espiritual nos acompanha. Porque o povo de Israel aqui, Paulo vai falar a respeito que eles começaram a murmurar. Poxa, sendo abençoado por todo lado, cercado por todo lado de bênção, foram libertos de Faraó, mas de repente, num dado momento, eles começaram a murmurar. Sabe por que o povo murmura? Sabe por quê? Na verdade, o ímpio murmura, como eu te disse, porque ele ainda tem a natureza de Adão. Mas um crente murmura porque às vezes ele esquece que a pedra espiritual, que é Cristo, o está acompanhando. Você não pode esquecer, nunca, jamais, que a pedra espiritual, que é Cristo, está te acompanhando. Pastor, mas a porta se fechou. Eu vou te mostrar ainda, calma aí, aguenta aí, continue respirando, que até o final eu vou te mostrar que até quando a porta se fecha, até quando algo ruim lhe acontece, Deus está ali também contigo, te cercando com a bondade dele. Continuando o texto, versículo 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Sabe, de vez em quando tem crente que fala assim: Deus, eu quero agradar o Senhor. Aí ele já pensa em querer fazer alguma coisa. Não, eu vou então arrumar a cadeira, eu vou fazer alguma coisa, né? Vou fazer alguma obra. Ou seja, tem que fazer, tem que trabalhar. Mas eu vou te mostrar que um dos motivos, um dos que leva a Deus se agradar de você é quando você é grato. É quando você reconhece que a pedra espiritual, que é Cristo, está te acompanhando. É quando você não se esquece dele. Deus se agrada. Mas quando nós esquecemos dele, aí Deus se desagrada. Se a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, então o que dirá quando Deus fica triste conosco? Nós ficamos sem força. É recíproco, entende? Continua. Desculpa, versículo 6. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas sobrevieram como exemplo e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm. Libera esse microfone. Isso. Obrigado, Marcos. Versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia, pois não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Diga amém. O que nós vemos nesse texto? E como eu falei, estou começando de trás para frente. Primeiro eu quero mostrar para você a consequência de quem não é grato. E estou falando de filho de Deus, porque eu não vou falar dos não filhos de Deus. Dos não filhos de Deus é aqueles que ainda estão na natureza de Adão. Daqueles que ainda estão na natureza de Adão é o esforço, ok? Mas aqueles que já receberam nova vida precisam reconhecer sempre que a pedra espiritual, que é Cristo, está me acompanhando. Paulo escreve isso aqui para a igreja. E ele está falando: olha, isso serve como advertência, como alerta para nós, filhos de Deus, salvos, amados dele. Não é para o não crente. Então Paulo está dizendo: olha, esse povo não agradou a Deus. Esse povo morreu no deserto. E por que eles morreram no deserto? Porque eles eram murmuradores. Era uma das coisas, né? Outras coisas foi que eles também fizeram ídolos, caíram na imoralidade. Mas o que me chama a atenção aqui
a título do culto, é a murmuração. Paulo fala, não murmure como alguns dos que murmuraram no deserto. E por que um crente murmura? Porque esquece que a pedra espiritual que é Cristo o está acompanhando. E quando eu murmuro, Paulo está dizendo, olha, quando você murmura, você será exterminado, destruído pelo exterminador. E o exterminador é um demônio. Um demônio. Então, quando a pessoa reclama, seja o que for, irmão, ai, está quente hoje. Isso é reclamação, sabia disso? Ai, está chovendo. Ai, está frio. Ai, esse carro. Ai, a esposa que me deste, Deus. Ai, esse filho. Ai, esse pastor. Ai, esse bairro, essa zona leste. Pois é. Toda vez que você murmura, você atrai um demônio chamado exterminador. A vida não avança se você continua na murmuração. Nós estamos aqui também numa transição para um novo ano. Então, se eu quero um novo ano, eu preciso aprender nesse novo ano a ser mais grato diante de Deus. Porque se eu for murmurador, o exterminador vai vir. E olha, é interessante que Deus já tem preparado para você todas as coisas. Mas quando eu murmuro, o exterminador vem e destrói aquilo que Deus já tem preparado para mim. É isso que Paulo está falando. Deus já tem preparado para você tudo. Tudo. Pastor, tudo. Tudo. A casa onde você vai morar, o trabalho, a esposa que você vai casar, os filhos que você vai ter. Tudo. Mas quando você murmura, o demônio vem e destrói essas bênçãos que seriam de Deus para você. Você quer bênçãos em 2018? Então faça um bem para você mesmo. Não murmure. Não reclame. Ainda que a situação seja diversa. Como eu falei, da natureza de Adão só reclama. Quando Adão errou e Deus chegou diante de Adão para falar, Adão, o que você fez? O que Adão falou? Foi a mulher que o Senhor me deu. Adão botou a culpa na mulher. Tem crente que quando vai murmurar, ele não murmura falando com Deus, mas ele murmura falando das pessoas. Olha, eu estou assim por causa do meu líder, eu estou assim por causa do presidente, eu estou assim por causa do fulano, eu estou assim por causa da minha esposa, eu estou assim por causa dos meus filhos. Não esqueça, quem deu Eva para Adão? Deus. Só murmura quem esquece que a pedra espiritual o está acompanhando. Aí Deus pergunta para Eva, Eva, o que você fez, Eva? Menina! Aí o que Eva falou? Oh Deus, o diabo é sujo mesmo. Foi o diabo, Deus. Você já conhece crente que fala assim? O diabo é sujo, irmão. Poxa, eu estava bem, mas o diabo é sujo. Aí bota a culpa no diabo. Já não é o irmão, é o diabo. Mas às vezes os demônios estão na sua cabeça. Você está murmurando, reclamando que tal situação está acontecendo por causa disso, daquilo outro. Irmão, esquece isso, muda. Para o seu bem, muda isso, para de murmurar. Paulo falando, isso serve para exemplo nosso. Tá, numa situação adversa, o que eu vou fazer? A chave para vir a bênção de Deus é agradecer. Agradecer. Se Paulo escreveu isso do povo de Israel para ser exemplo do que não fazer, quem é o nosso exemplo a ser seguido? Cristo. Jesus Cristo. Vamos lá, Jesus está num culto, uma multidão está o seguindo, e aí chega um WhatsApp para Jesus dizendo assim, Jesus, a multidão está com fome. Aí Jesus responde, o que nós temos para comer? Para dar, né? Jesus não fala para comer, para dar. Aí alguém entra na sala de bate-papo no grupo e responde lá, olha, não temos nada a não ser 5 pães e 2 peixes. Espera aí, como não tem nada? Mas 5 pães e 2 peixes é igual a nada. Essa foi a postura de um dos discípulos. Mas qual foi a postura de Jesus? Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes, e o que ele fez? Pai, graças eu te dou, porque o Senhor sempre me ouve. E quando desceu o cesto, alimentou todo o povo. Primeiro benefício quando você é grato de Deus, diante de Deus. Quando você é grato, não esqueça,
mas é pouco. Como que eu vou agradecer por esse pouco? Agradeça pelo pouco, porque quem é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor o colocará. O primeiro princípio de você ser grato é que quando você agradece, o Senhor opera um milagre da multiplicação sobre a sua vida. Talvez você hoje está reclamando porque o emprego você recebe pouco. Talvez você, olhem para mim, irmãos, olhem para mim. Talvez você está reclamando porque você recebe pouco. Talvez você está reclamando pelo seu trabalho. Talvez você está reclamando pela sua célula. Poxa, não veio visitante. Poxa, não, agradeça. Agradeça pelas pessoas que estão na sua célula. Agradeça por esse pouco que você recebe. Ainda que quando você entra lá no trabalho, o pessoal fala que é um vale coxinha. Mas agradeça, porque ainda que seja um vale coxinha, você tem um vale coxinha. Ruim é que não tem nenhum vale coxinha, mas você tem. Agradeça pela porta de trabalho que foi lhe aberta. Agradeça pelo marido que Deus te deu. Agradeça pela esposa que Deus te deu. Agradeça pelo filho que Deus te deu. Sabe, às vezes tem pais que ficam comparando. Menino, você tinha que ser igual o Joãozinho. Olha o Joãozinho como é obediente. Não, o seu filho não é o Joãozinho. O seu filho é presente de Deus. Quando você faz isso, você está reclamando com quem te deu. Você não está dando lição de moral para o seu filho. Tem pais que acham que estão dando lição de moral. Ou seja, filho, imita ele. Seja como ele. Primeiro, você está agredindo a autoestima do seu filho, e segundo, você está, murmurando diante de Deus, porque foi Deus que te deu esse filho, foi Deus quem te deu, foi Deus que te deu o lugar onde você mora. Agradeça pela Zona Leste, lugar maravilhoso, sobrenatural, espetacular, melhor lugar para se morar. Agora, às vezes, eu converso com pessoas que tenham que, eu quero fugir da cidade grande, eu não gosto de cidade grande, quero ir para o interior. Filho, mas Deus te deu aqui. Eu olho para essa pessoa e falo, nossa, meu Deus, não vai para frente. Aí eu vejo, é roubado. Aí eu vejo, as coisas não vão para frente. Por quê? Porque está chamando o exterminador. Seja grato. Diga para a pessoa que está do seu lado, quando você agradece ao Senhor, pelo pouco, o Senhor multiplica e faz muito. Amém? Seja grato pelo pouco e o Senhor vai fazer muito. Talvez esse ano, chegou Natal, né? E tal, fim de ano. Fim de ano, qual que é a primeira motivação de ir no shopping, nas lojas? Comprar roupa nova. Mas talvez você não pode comprar a roupa nova. Não pode comprar a tal roupa de fim de ano. Seja grato pelas roupas que você já tem no guarda-roupa. Aí sabe o que vai acontecer quando você for grato? Deus vai usar alguém para te abençoar. Eu falei para minha esposa, esposa, esse ano nós não vamos ter roupa de Natal, pelo menos nós comprando. Mas nós vamos ser gratos diante de Deus pelo que nós temos já no nosso guarda-roupa. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ontem, meu irmão chegou em casa e deu uma camisa para o meu filho. Aí o irmão da minha esposa, lá de São José dos Campos, mandou 2 vestidos de grávida para minha esposa. Para mim ainda não chegou, mas vai chegar. Eu já sou grato, porque olha, já chegou para o meu filho, chegou por escadinha. Primeiro para o meu filho, para minha esposa, para mim a bênção está chegando, está a caminho. Só não vou ser murmurador. Irmão, isso é a chave para você receber a bênção de Deus. Sabe que às vezes o que nos trava é que nós olhamos o natural. Nós olhamos o natural, mas você é chamado para ser sobrenatural. Olhe por cima do natural. Olhe, se esse aqui é o natural, olhe por cima. Isso é ser sobrenatural. Seja grato. Amém? Outra situação também é quando você é grato diante de Deus, você transforma vidas de pessoas que estão ao seu redor. Porque da mesma forma, quando você cola em alguém que é murmurador, que é negativo, sem você perceber, daqui a pouco você está murmurando e sendo negativo também. É assim, é um vírus maligno, parece que é uma poeira que gruda em você e não quer sair, sem perceber. Você estava ali, de repente a pessoa falou algo, né, foi uma espetada lá, uma murmuração. Daqui a pouco está você replicando aquilo, reproduzindo aquilo que você ouviu.
Agora presta atenção, da mesma forma, mas uma proporção maior, é quando você é grato. Você muda e transforma a vida de pessoas que estão ao seu redor. O maior exemplo disso é Davi. Davi, o salmista, um adorador, ele era rei, na verdade não tinha sido rei ainda, foi ungido rei, e aí Saul, que é o líder dele, começa a o perseguir. Peraí, eu estou te servindo, e agora aquele que eu sirvo está me perseguindo e querendo me matar. Você conhece a história, está lá nos livros de Samuel, 1 e 2 Samuel. Para onde Davi foi se esconder? Numa caverna, a caverna de Adulão. Davi, no que ele chega nessa caverna, cerca de 400 homens vêm até Davi também. E esses 400 homens, a Bíblia relata que eram endividados, amargurados. Era o pior da sociedade, todo mundo para baixo. Mas grudaram lá, souberam, opa, Davi está lá na caverna? Ah, então vamos lá, né? Eu imagino se a Bíblia fala que eram amargurados, endividados e angustiados, como que fica o ambiente de 400 pessoas com esse espírito? Como que você imagina que é? Um ambiente pesado, não é não? Mas não quando tem pelo menos um que é grato diante de Deus. Se tem um, é capaz de derrubar um ambiente formado por 400 pessoas. Às vezes tem crente que reclama assim, poxa, eu queria mudar de emprego no ano que vem, porque o ambiente no meu trabalho é muito pesado. Meu chefe é espírita. Lá todo mundo persegue um ao outro, querem puxar o tapete. O ambiente é pesado. Mas se você for grato diante de Deus, esse ambiente pesado pode ser mudado. E a vida dessas pessoas também, que foi o que aconteceu com Davi. Davi lá na caverna, o que ele começou a fazer? Porque eu imagino que esse povo, o que pesou na orelha de Davi, porque teve um momento que Saul, o rei, entrou na caverna e estava lá fazendo o número 2. Aí um dos 400 chegaram assim, Davi, Saul está ali, agora é nossa hora, vamos aproveitar e vamos matar ele. E Davi falou, olha só, o espírito de um amargurado, vamos nos vingar daquele que está pisando sobre nós. Aí Davi, o que ele disse? Ai de mim, se tocar no ungido do Senhor. O caráter de Saul está sendo errado, mas o meu caráter, que é de Cristo, não vai mudar. Uou! O caráter das pessoas que estão ao seu redor pode ser um caráter murmurador, angustiado, de espírito crítico, mas qual é o caráter que você decide andar? Caráter é imagem, e você hoje tem o caráter e a imagem de Cristo. Davi decidiu, eu não vou tocar no ungido de Deus, porque foi Deus que levantou ele. Olha, qual que é o princípio para você ser grato diante de Deus? Reconhecer que Deus te deu. Davi reconheceu, foi Deus que levantou ele. Foi Deus. Muito bem. Todos os amargurados ouviram isso, viram essa postura de Davi. E lá no Salmo 34, quero que você abra sua Bíblia, lá no Salmo 34. Davi escreveu o Salmo 34, nesse contexto de amargura, nesse ambiente pesado, escondido lá na caverna, no momento em que também Davi teve que se fingir de louco para um rei, para não ser morto. Davi escreve lá no Salmo 34, ele escreveu assim, bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão, engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Imagina Davi dizendo isso para os 400 amargurados lá, e todos nós, a uma só voz, vamos agradecer a Deus. 400 amargurados, endividados, críticos, contra um. Mas Davi continua, busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores.
Contemplai e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Aqui a palavra provai não é prova de vou testar Deus, não, é provar de experimentar. Sabe quando a sua mãezinha ou sua avó faz aquele bolinho gostoso, ela faz assim, prova isso, meu filho. É isso. Experimenta a bondade de Deus, experimenta ver que Deus é bom, é isso que Davi está dizendo. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Peraí, Davi está perguntando, quem quer ter vida longa aqui? Quem quer ter vida longa? Ou você está achando que 2018 vai ser seu fim? Só o começo. Né? Eu quero chegar pelo menos nos meus 120 anos. Quero ter vida longa. Amém? Obrigado, amém. Quantos anos, Tiago, você quer chegar? Quer chegar a 2070? 2070, estamos falando de 52 anos mais para frente. Mais, né? Quer, Vange? Quer ver os netinhos, os bisnetos? 2200. Davi está perguntando isso para os amargurados, para os espírito crítico lá. Ei, vocês querem ter vida longa? Vocês querem mesmo? Desse jeito que vocês estão aí, vocês não vão ter vida longa não. Aí Davi dá a resposta, o que ele falou? Olha aí, ó. Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Que mal, irmãos? O mal de murmuração, de reclamar das coisas, de ser amargurado de alma, de falar dolosamente do próximo, do marido que Deus te deu, do trabalho que Deus te deu, do líder que Deus te deu, da igreja que Deus te colocou. Refreia a sua língua e você vai ter vida longa. Refreia a sua língua. 2018, eu creio, irmão, vai ser um ano maravilhoso, sobrenatural, o ano da bondade do Senhor sobre nós. Estamos aqui dando chaves para você ter um ano maravilhoso. Quando você for falar, sabe, chega, porque sempre chega. Hoje eu participei de um aniversário de um dos coleguinhas do meu filho, da escolinha dele. Fomos convidados. E como eu enxergo o propósito em tudo, falei, claro que eu vou. Cheguei lá, cervejada comendo solto, pagode e tal, uísque, festa de criança. Festa de criança. Aí estou lá, tomando meu suquinho, meu refrigerante. Conversa na roda, reclamação. Só reclamação. Eu quieto. Aí me deram a oportunidade, falaram, e você está quieto aí? Para que falaram isso? Aí, meu amigo, aí eu comecei a falar. Aí um foi saindo, foram saindo dois, a rodinha se desfez, só ficou uma do meu lado, mas essa uma que ficou ouviu. Ela ouviu. Porque o Espírito dos filhos de Deus é para fazer a diferença. Nós estamos aqui para ser luz. Quando você reclama, quando você murmura, quando você é crítico, sabe, parece que quando alguns dizem, parece que pesa o ambiente, parece que entrou as trevas no ambiente. Simplesmente assim. Entrou as trevas naquele lugar. Falei, não, eu estou aqui, sou luz, estou nesse ambiente aqui, estou como Jesus, né? Estou aqui cercado de beberrão, comelão, mas é para esses que Jesus veio. E estou aqui para fazer a diferença. Não vou sentar na roda com eles, beber com eles, comer como eles, mas eu estou aqui para fazer diferença. E foi isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus fez. O povo viu algo diferente em Jesus, irmão. As pessoas precisam ver algo diferente em nós.
Nós precisamos parar de reclamar. As pessoas continuam reclamando do governo. Não, se 2017 a recessão foi ruim, 2018 está previsto uma recessão pior ainda. Misericórdia. É o que as pessoas vão falar. Se não perguntar a sua opinião, fique mudo, fique calado. Mas se perguntarem, você fala, não, vai ser o melhor ano da minha vida. Mas por que isso? Porque eu pertenço a um outro país. A minha nação é outra. A minha nação é celestial. Entende o que eu estou falando? Quem tem ouvidos, ouça. Você tem que se mover pela sua pátria celestial, não pela sua pátria, que nós nem somos pátria de chuteira também não. Nós somos uma pátria da cruz. Amém? Então diga para a pessoa que está do seu lado, quer ter vida longa, refreia a sua língua do mal. Refreia. Sabe, irmãos, a murmuração traz morte, mas a gratidão traz vida. Sobre esses 400 amargurados, angustiados, Davi louvou. Você depois pode ler todo o Salmo 34. Davi engrandeceu o nome do Senhor e mostrou qual que era o segredo para ter uma vida longa. Refreia a língua do mal. Para de ser murmurador. Bendiga o nome do Senhor. Depois lá, o verso 19, ele diz assim, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor a livra de todas. Ou seja, eu sou escolhido do Senhor, passo por aflições, mas o Senhor vai me livrar. Ainda que eu estou na aflição, eu estou olhando para a bondade de Deus, Ele vai me livrar. Agora tem justo que quando está na aflição reclama. E reclama porque ele acha que não merecia, está passando por aquilo, não é merecedor de estar passando por aquilo. Então isso é o quê? Justiça própria. E a justiça própria impede do favor de Deus te alcançar. Entenda. Tem pessoas que falam assim, por que pessoas boas passam por aflições? Eu vou te dizer que a única pessoa boa que passou aqui na terra foi Jesus. E somente sobre ele veio essas aflições. Sobre nós não somos bons. Jesus mesmo disse para o jovem rico, bom? Só existe um que é bom, e é Deus. Então as aflições que sobrevêm sobre você, olhe com o olhar de Deus. Quando a aflição veio a Paulo e ele orou 3 vezes, perseverou, Paulo teve a experiência. Paulo, a minha graça te basta. Aí Paulo fala, então Senhor, então se a tua graça me basta, então eu louvo e glorifico, fico motivado e alegre pelas angústias, pelas perseguições, pelas aflições, porque quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Paulo encara a situação de aflição com motivo de louvor a Deus. E eu encerro, por favor, a banda pode subir aqui em cima já. Eu encerro contando uma história para você. Conta-se que um homem, que na verdade uma embarcação andando pelo mar, sofreu um terrível acidente, todos morreram exceto um homem. Só houve um sobrevivente. E esse um sobrevivente conseguiu nadar e chegar até uma ilha solitária. E esse um sobrevivente era cristão, temente ao Senhor, frequentador da Igreja Batista Água Viva. Aí ele estava lá e falou, Deus, obrigado porque o Senhor me salvou. Aí passaram esses dias, aí ele, na sua célula solitária que ele estava fazendo, falou, Deus, me dê força, me dê sabedoria para eu construir uma cabana, para eu me proteger da chuva. Aí Deus deu ideias para ele entrar na mata dentro, pegar gravetos, folhas e construir uma cabana. Eis então que ele construiu uma cabana. Depois de ter concluído a construção da cabana, veio uma chuva forte. E nessa chuva forte veio um raio. E sabe onde caiu? A ilha enorme. Sabe onde caiu o raio? Na cabana dele. Aí começou a pegar fogo, ele saiu da cabana, olhando para a cabana pegando fogo. Deus, mas por que isso? Por que, Senhor? O que eu fiz para estar aqui sozinho? E agora a única cabana que eu construo, ela é destruída pelo fogo. Enquanto ele estava lá, reclamando, falando com Deus, eis que ele ouve um som de uma buzina. Um navio chegando. Aí ele se assustou com aquilo. Aí o capitão do navio
pediu para ele entrar. Ele entrou ainda assustado. Aí ele falou para o capitão: escuta, como é que vocês me acharam aqui? Porque eu estou aqui já fazem meses e nunca nenhuma embarcação passou por aqui. Aí o capitão do navio disse assim: olha, é que nós estávamos longe, mas nós vimos uma fumaça e entendemos que essa fumaça poderia ser um sinal de alguém pedindo socorro. Por isso nós viemos aqui. Não reclame das aflições, porque às vezes, para Deus te dar uma grande bênção, Deus tem que destruir algumas coisas em sua vida. Deus precisa queimar a sua cabaninha, aquilo que é sua dependência. Até nisso, veja como gratidão ao Senhor. Deus, obrigado porque o Senhor me tirou daquela zona de conforto. Obrigado porque o Senhor, assim como a águia desperta os seus filhotes no ninho, o Senhor também me desperta para eu sair da zona de conforto. Às vezes você pensa que uma porta que te fechou é ruim, quando os olhos e os pensamentos de Deus são pensamentos de paz. Então agradeça pela porta que se fechou aqui, porque o Senhor tem uma melhor para você. Vamos colocar em pé, vamos louvar ao Senhor, porque nunca foi sobre nós. Por isso, quando nós reclamamos, nós achamos: poxa Deus, eu não sou merecedor. Mas quando nós louvamos, reconhecemos: tudo vem dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Louvamos ao Senhor.